Olá, este é o DA, Design e Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltV, a TV da internet e também nas redes sociais. Hoje quero fazer um convite. Vamos de aula? E aula no estilo aí IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Vai ser um modelo e também um formato que está já adaptado dentro da grade aí de pós-graduação, quando profissionais buscam também na área de design de interiores, ambientação e também aí projetos e também saber muito mais sobre espaços. Então, a partir de agora, vamos falar de psicologia e suas interfaces também aí no projeto. Já pensou aí ambientar, projetar e relacionar essas ações também com a psicologia? E quem vai nos trazer mais detalhes e compartilhar conhecimentos é a psicóloga que já está aqui com a gente no estúdio, que é a professora Marivânia Boca, que veio direto aí do Paraná para essa participação totalmente especial aqui na AltV, dentro do design e arquitetura. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Luciana, eu que agradeço o convite. Viagem tranquila, tudo bem? Tranquila, tudo certinho. A professora Marivânia está em São Paulo, onde fica aqui a sede da AltV e também é onde fica um dos endereços do IPOG, porque hoje ela faz aí também a aplicação da aula dentro de um dos cursos do IPOG. E hoje, a partir de hoje até domingo, porque esse é o modelo de aulas do IPOG, o que vamos ter, como misturar e como ter aí psicologia também dentro aí da arquitetura e do designer. Olha, isso mesmo, então o módulo ele ocorre hoje, inicia hoje, sexta-feira, termina no domingo, à 13h. E a ideia é exatamente essa, é propor para o profissional, arquiteto e designer, que existe uma outra possibilidade de pensar a prática deles usando de artifícios, de uma metodologia, de técnicas da própria psicologia. Muito bem, preciso aqui fazer mais detalhamento, porque a professora Marivânia tem aí muitas especializações, estudos dentro da área da psicologia. Vamos saber mais? Vou pegar aqui detalhes e já vou pedir também para a produção começar a mostrar aí a Marivânia nessa atuação, nesse trabalho, Formação é psicóloga, mestre em psicologia social e da personalidade pela PUC Rio Grande do Sul. Especialista em psicologia fenomenológico existencial pela Unipar, Paraná. Daqui a pouco vamos saber detalhes também aqui dessa especialidade. Especialista em psicologia satriana pela Unisul Santa Catarina e aí está fazendo também o doutorado em filosofia, não disse? Que é um currículo muito completo e a partir de agora a gente vai compartilhar muito mais, saber muito mais aí também da área da psicologia sendo aplicada em design e também em arquitetura. Temos uma frase que eu recebi aqui para orientação do roteiro tudo, que eu queria a partir dela também fazer essa reflexão. Ser arquiteto é ser um pouco psicólogo e podemos aí, podemos a partir daqui, pensar um pouco mais dentro desse ambiente. E vocês estão vendo também aí pela nossa tela e pela AltV esse detalhe. Essa afirmação vem do Jaime Bernardo, que é citado entre setores e profissionais com formação em design de interiores, com muitos projetos. Mas o pensar é dessa maneira, todo arquiteto e designer tem o dedinho, tem uma vida, tem um olhar mesmo para o seu cliente como um olhar clínico psicológico? Luciana, se não tem, deveria ter, Porque assim, falar de projeto, ou projetar para esse cliente é também tentar compreender quem é este cliente. Então, talvez um dos desafios do arquiteto e do designer de interiores é tentar efetivamente, por meio dos seus procedimentos técnicos, teóricos, como o próprio briefing, que é uma possibilidade de coletar dados, informações, para daí projetar para esse cliente, a psicologia ela pode auxiliar nesse sentido. Então, assim, ser arquiteto é sim ser um pouco psicólogo, à medida em que você precisa compreender e não apenas interpretar quem é o seu cliente.
Vamos então assistir a um vídeo que vai trazer mais essa ambientação, esses detalhes, né? É o Jaime Bernardo aí na tela com vocês. O que mais me inspira é um conjunto, porque a arquitetura você tem que saber sobre tudo, você ser extremamente curioso, ser reconhecido na profissão. Eu acho que isso é uma das melhores coisas possíveis, porque você é o resultado de tanto trabalho. Eu sempre gostei muito de desenhar e desde muito pequeno eu era encantado com construção e com edifícios. Assim que eu entrei na faculdade, eu nunca mais pensei em outra coisa que não fosse arquitetura. Sabe, você tem que saber sobre moda, tem que saber sobre política, sobre saúde, sobre tudo, porque faz parte, né? E o bacana disso tudo é você ser, de uma certa forma, meio psicólogo, assim, dos teus clientes, para poder saber o dia a dia deles e transferir isso para um projeto. Esse projeto, essa residência, que vai ser a capa da revista, e a satisfação do cliente é o melhor de tudo. Está aí, hein? Jaime Bernardo aí com grandes projetos, né? Muito bem citado aí ao longo aí de outros setores, né? Envolvido muito mesmo assim no dia a dia da ambientação, do arquitetar também espaços. Marivânia, por onde começar a pensar dentro do que é a relação de psicologia com a área mesmo de arquitetura? Tem um start, tem algum momento? Tem. Eu falava antes, né, que uma das etapas do trabalho do profissional, do arquiteto, do próprio designer, é o briefing, né? Então, o briefing, ele é uma etapa de trabalho desse profissional, mas o briefing, ele não pode ser entendido apenas como uma coleta de dados ou utilizado apenas a técnica de entrevista ou de questionário para isso. Então, né? A partir disso que a gente começa a entender também os fundamentos, falar, poxa, fiz a necessidade, né, como profissional, mas onde eu posso ir além quando eu estou reconhecendo um trabalho, um ambiente, para quem você está fazendo, né? Isso, exatamente. E aí, à medida em que o profissional, né, tem esse questionamento como base do seu trabalho ou como base do próprio briefing, ele vai conseguir ampliar um pouco mais, né, a atuação desse briefing, pensando em outras questões, em outras dimensões, né? Aí vejam, são termos bem da psicologia e da arquitetura, relacionado com a própria filosofia. Então, assim, eu preciso compreender esse cliente a partir de uma dimensão antropológica, social, sociológica, e se nós somos, né, se outras profissões como a arquitetura, o arquiteto é um pouco psicólogo, ele precisa compreender o que é ser esse psicológico, né? O que é esse psique ou esta psique, como que o ser humano se constitui humano. E nós entendemos dentro da psicologia que nós nos constituímos humanos nas relações que nós estabelecemos com o outro, né, com outras pessoas, mas também com a materialidade, também com as coisas, com as cores, com a poltrona, com a mesa, né, e com esses instrumentos que a arquitetura trabalha diretamente. E quando a gente olha para a questão da psicologia, né, sabemos aí de grandes pensadores, filósofos, mestres mesmo, várias aí linhas de trabalho, né, pensamentos, né, pesquisas em campo, né? Como a gente pode associar a psicologia com a arquitetura como se fosse um movimento histórico? Sim, se nós voltarmos um pouquinho para a história, né, nessa relação, eu brinco com os alunos que a psicologia e a arquitetura, elas casaram na década de 50, tiveram uma filha, Gostei. Uma disciplina surgiu nesse contexto, né, nessa inter-relação das duas áreas do conhecimento, e na década de 50 essa disciplina foi chamada de psicologia arquitetural, cujo foco era basicamente para a construção no sentido de edificação, né? O ser humano, ele era um sujeito aí atuante,
mas o foco na década de 50 estava muito mais voltado para a edificação, né? Como se a edificação tivesse um poder de mudança de comportamento do ser humano. Então a gente tem assim uma trajetória mesmo histórica, né? Década de 50, né? Que a gente vai começar a ver também algumas sequências de imagem para associar e fazer também essa análise, né? Sabendo que tem uma trajetória, né? Tem uma linha aí de tempo, né? No qual você acaba envolvendo outras ciências, né? Para se ter o estudo principal, sabe o quê? Do nosso dia a dia, da nossa sociedade, do nosso o querer ser, né, viver em sociedade, né, o agir, pensar e aí as demandas da sociedade por meio aí de necessidades específicas do ser humano, né? Exatamente. Então, década de 50 e depois? Isso, aí vamos dar um pulo aí na história, né? Na década de 70, essa filha já tem maioridade, né? Ela muda de nome, ela deixa de ser a psicologia arquitetural e passa a ser conhecida como psicologia do ambiente, ou também chamada de psicologia ambiental. Nesse período, né, o foco nessa estrutura toda de pesquisa, o foco passa a ser, então, muito mais o sujeito, né, o sujeito ativo, nesta relação estabelecida com a edificação. Com a edificação. Exato. Interessante. E quando a gente olha assim, um pouco mais assim, para o nosso momento, né, e para o nosso espaço, nosso país, o Brasil, também já temos assim históricos, informações e pesquisas relacionadas? Temos sim. Hoje a psicologia relacionada à arquitetura, nesse contexto, né, nessa contextualização histórica, se formos aí para a década de 80, o viés passa a ser também um viés dentro da sustentabilidade, onde surge uma sub-área dentro da psicologia ambiental chamada psicologia verde, por alguns teóricos também conhecida como psicologia ecológica, e nesse contexto histórico, final da década de 80, início da década de 90, o Brasil começa a investir em pesquisas próprias nessa relação da psicologia com a arquitetura, né? E hoje nós temos sim várias universidades que investem nessa pesquisa. Muito interessante, hein? Falamos aí na abertura de psicologia existencialista e também a filosofia fenomenológica. Como que elas estão aí relacionadas e como a gente leva também para o campo aí, né, de arquitetura e do design? Perfeito. Bom, a psicologia enquanto ciência, né, é a ciência que estuda a atitude humana e entendemos a atitude por esse complexo maior, né, dos elementos cognitivos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e como que nós efetivamos esse pensamento e essa emoção, esses sentimentos e colocamos numa praxis, né, numa ação. E aí, pensando então a psicologia de um modo geral, como a ciência que estuda o comportamento humano, nós temos várias abordagens, né, que nós chamamos de abordagens teóricas, para pensar a atitude humana. E uma das abordagens é o que nós conhecemos como psicologia existencialista, ou também chamada de psicologia fenomenológico-existencial, que é um viés junto com a filosofia. E aí a gente também tem muitos pesquisadores, linhas, né, de estudos, né, clássicos aí que a gente segue. Quais são? Temos sim. Então, assim, a minha formação é dentro dessa abordagem, né? O meu doutorado hoje é em filosofia, eu estudo Jean-Paul Sartre, e aí eu tento fazer um link, né, do que a filosofia existencialista, do que a psicologia existencialista pode, via método fenomenológico, que era de um filósofo, né, chamado Husserl, um filósofo alemão, onde ele vai estudar um método chamado método fenomenológico. E hoje eu tento levar isso para a arquitetura, mostrando que o arquiteto precisa fazer uma redução fenomenológica à medida em que ele precisa compreender o cliente. Então, o que o meu cliente quer quando ele quer? E nesta redução fenomenológica, né, é como se o profissional colocasse temporariamente entre parênteses os seus valores. Seus valores. Para que ele aí possa... vem todo o conhecimento mesmo do perfil e o detalhamento, né? Puxa, o meu cliente, ele está dentro desse contexto geográfico, social, cultural e a demanda é tal, né? Então a gente passa mesmo a fazer essa etapa, né? Como a gente chama de briefing, né? Isso. Muito detalhado, interessantíssimo, que eu acho que também fica tão apurado, né? Acho que uma satisfação é completa, né? Com certeza, até porque hoje nós vivemos, né, no contexto imediatista, tudo é para ontem, o cliente chega muito ansioso, né, na maioria das vezes, porque afinal de contas a arquitetura e o design oferece
N possibilidades de mudanças, né? E toda mudança ela também está repleta de elementos ameaçadores. Isso contribui para uma exacerbação dos sintomas da ansiedade. Então, sim, então a gente precisa, né? Eu digo a gente no sentido assim, a arquitetura, o próprio design, compreender que esse ser humano para quem ele projeta é um sujeito complexo, ele é histórico, ele é político, ele é um sujeito econômico, portanto, ele é um sujeito dialético, né? Ele dialetiza com essas inúmeras informações. E a psicologia e suas interfaces no projeto, diretamente aí está ligado a uma questão que a gente fala que é o planejar para as grandes cidades, né? É o pensar não só, né, como um cliente único, mas aí grupos, né, a formação, né, que é o tal do urbanismo, né? Sabe a sustentabilidade? Sustentabilidade para viver em grande cidade somada à urbanidade, né? Esse pensar, já que a gente tem um complexo, né, de itens e também de detalhes, ao melhorar e ir à frente, né? Sempre nessa sequência de modificações e revoluções que estamos aí vivendo dentro da sociedade, né? Com certeza. Eu acho que o direto, né, o evoluir com a psicologia dessa noção, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na mobilidade urbana, quando você pensa no arquitetar e desenvolver aí itens de designers, né, para ambientes abertos, né? Um exemplo prático, né? Sair daí de estações do metrô, pavimentação também das grandes cidades, né? A criação aí de vias e também ali, às vezes, a criação até de bairros feito aí por grandes condomínios, né? Ocupando espaços. Acho que diretamente dá para sentir que está totalmente colado esses pensamentos e essa é a necessidade, né? Com toda certeza, né? Cada vez mais nesse contexto imediatista em que nós vivemos. E quando a gente pensa, né, em construção, no sentido de edificação, nós não podemos pensar apenas que nós vamos construir para habitar, né? É o inverso, a ideia é outra dentro da psicologia. Nós habitamos e à medida em que nós habitamos o mundo, e aí podemos pensar essa palavra habitar, né, esse verbo, no sentido de relacionar também. Então, à medida em que nós nos relacionamos com o mundo das coisas, com a materialidade, com outras pessoas, né, com o trânsito, à medida em que nós vamos, então, nesta relação, é que nós vamos construindo o nosso habitat. Eu também sei que a Marivânia Cristina Boca faz, né, já por mais de uma década, atendimento clínico, né? E isso também está te dando muitos correlatos, informações para você distribuir também em todo o seu conteúdo, nesse detalhamento desse jeito, porque como é compreender, né, o homem? Exato, compreender o homem dialeticamente, né, seja no meu consultório ou no escritório do arquiteto, no meu consultório dentro de um outro viés, né, quando eu recebo um cliente que está em sofrimento psicofísico, não raro eu também tento compreender, né, como que esse cliente que está ali, que está em sofrimento inúmeras vezes, também se relaciona com o seu espaço de trabalho, com o espaço em que ele vive. Então, sim, pensar que à medida em que a gente tem como objeto de estudo o ser humano, nós precisamos compreendê-lo dentro das suas mais diversas facetas. Já são quantos anos ministrando aula? 18 anos. 18 anos. E essa formação, né, o profissional, né, ou tanto na graduação como na pós-graduação, né, fica curiosa? Puxa, dentro da grade de arquitetura, de design de interiores, falar de psicologia, como que é isso, né? Exatamente, às vezes as carinhas são exatamente essas, assim, causa um certo estranhamento, né, quando eles olham lá no cronograma do IPOG e percebem que naquele final de semana eles terão aula de psicologia ou com a psicóloga. E aí eu não raro brinco com os alunos dizendo, né, que uma das perguntas é o que é que essa mulher está fazendo aqui. Então a ideia é mostrar que sim, que independente desse espanto, né, à medida em que nós vamos falando teoricamente e trazendo um olhar prático da psicologia, suas interfaces com o projeto,
o profissional consegue sim se identificar e consegue perceber que quer ele queira ou não, ele acaba muitas vezes sendo mediador de problema, ele acaba necessitando então de instrumentos da psicologia como uma forma de melhorar a sua prática profissional. É uma forma de incorporar, né, aí para suas atividades, o seu dia a dia, né, esse detalhamento, né, esse mergulho também aí diretamente no conhecimento aí do ser humano, né, e partir do momento que você está ali como prestador de serviço, como entregador, né, de ideias, de projetos, o fazedor, executor, mas sabendo que para quem você está fazendo isso? Não é só o momento físico, né? Não é só o momento ali também do prédio, da composição e seus itens ali que a gente pode detalhar, né? Mais especificamente em metragem, composição de materiais, mas não. Aquele edifício, aquele local surgindo vai ser ocupado, né? Ele não é um vazio ali, né? Ele vai ser ocupado. E esse ocupado traz aí também mentes e cabeças que é o seu cliente e também a sociedade ali na circulação, né? Exatamente. E ele será ocupado e não basta ser ocupado, né? Ele precisa ser significado. E eu só consigo significar algo, né? Então eu só consigo transformar este espaço construído ou decorado pelo profissional da arquitetura ou do design e eu só vou me apropriar deste espaço à medida em que eu me identifico com ele, né? Então, logo no início eu disse que um dos desafios, né, do profissional da arquitetura e do design é exatamente esse, é compreender esse sujeito, e o outro grande desafio é trabalhar de tal forma que o seu cliente, né, o usuário, possa se identificar com aquilo que foi projetado, com aquilo que foi construído, e à medida em que ele se identifica, ele pode se apropriar ou não. Pode-se dizer assim que é um olhar clínico, né? Perceber o que o seu cliente traz aí de história, de necessidades, o que realmente ali vai fazer a composição que temos aí da demanda, da praticidade, do novo, do criativo ao entregar um projeto? Sim, por ser um olhar mais apurado, né? E aí pensando que o terreno deste olhar é sim a psicologia e a própria filosofia, podemos usar sim, Luciana, como sinônimo um olhar clínico, né? Um olhar clínico desse profissional, até para que ele possa perceber se aquilo que ele projetou, aquilo que ele efetivou para aquele cliente corresponde efetivamente e se o cliente consegue se apropriar de tal forma que ele transforma espaço em lugar. Né? Não há nada melhor do que o cliente quando ele chega e diz: você conseguiu, né, apresentar aqui por meio deste projeto exatamente aquilo que eu desejava. Vamos ver então um pouquinho de imagens, né, da Marivânia Cristina aí, Boca em sala de aula, também palestrando, né, porque tudo acontece desse jeito, né, muita vontade, né, e sabendo que hoje ela veio do Paraná para aula aqui em São Paulo, mas tem uma agenda aí o ano todo, né? Como que está essa sua preparação, a sua agenda para o ano todo? Tá. O IPOG, ele é uma instituição que ele organiza muito a nossa vida, né? A vida do professor. Então, sim, eu trabalho, né, nos finais de semana, então, de norte a sul desse país, é um privilégio poder conhecer esses inúmeros Brasis, né? Então, sim, há 15 dias eu estive em Brasília dando aula, esse final de semana aqui, daqui 15 dias em Florianópolis e assim vai, agenda até 2020 já. Então eu quero aproveitar então que a gente já entrou nesse clima de sala de aula, né, entendendo muito mais aí a grade curricular, como as universidades estão buscando, né, associar aí a psicologia, trazendo também aí suas interfaces, né, no projeto diretamente, entender, né, esse conteúdo, porque eu já tenho duas perguntas aqui chegando, que a primeira é da Cristina Pereira, que já tinha mandado pra gente com uma certa antecedência assim que ela viu a chamada. Gostei, Cristina. Faz a minha logo. Então você é a primeira abrindo aqui a nossa, né, interatividade, esse bate-papo. A Cristina, ela é do Rio de Janeiro. Ela quer saber o seguinte: de pronto, o que eu estou entendendo que a psicologia pode sim acrescentar. Por que então não se fazer logo de cara, principalmente nos conteúdos das universidades, um estudo mais apurado sobre a psicologia? Né? Existe algum receio?
Bom, Cristina, obrigada pela Cristina, pergunta. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Na verdade, assim, ó, eu entendo sim isso que a Cristina está trazendo, eu acho que é um ponto bem importante, né, até para a própria ementa curricular dos cursos de graduação da arquitetura e do próprio design. Ocorre, no entanto, né, que o IPOG, por exemplo, optou por colocar essa disciplina no curso de pós-graduação, talvez até pela própria maturidade do profissional, né? Quando você está na graduação, o viés é muito mais teórico, então quando você vai para uma prática, é lá nessa prática que você está tete a tete com o teu cliente, é ali que você também vivencia com ele um pouco dessa angústia. Então eu acredito que na pós-graduação a disciplina passa a ser mais efetiva. Ai, que bom, hein? A outra questão também, que essa já chegou no dia de hoje, hein, na abertura aqui do programa, é o Caio Carlos Caio. Ele é de São Paulo mesmo, ele é aqui, ó, pertinho da gente, tá no Morumbi mesmo, tá aqui na nossa região, onde fica aqui a Altivi. Ele quer saber o seguinte, na área de design, a gente busca também aí especializações como MBA, Master. Eu posso ter algo muito mais dentro dessa área de psicologia? Sim, Caio, você pode. Hoje os cursos de psicologia também estão investindo nisso, né? Também em termos de pós-graduação. E se pensarmos em termos de doutorado e de mestrado, normalmente existe sim uma abertura, né, para outros profissionais. Então existe sim essa possibilidade de buscar dentro da psicologia ou da própria filosofia uma relação maior aí teórica e de pesquisa. Quando você completa, professora Marivânia, aí, o seu módulo, né, o seu semestre, você provavelmente fica em contato aí com os alunos, né, e tem esse retorno, esse feedback, a partir de agora eu olho assim para o meu cliente, o meu briefing, né, a minha apuração, a pesquisa de mercado, de campo, já estou ampliando, fazendo a colocação também desse olhar, dessas interfaces aí da psicologia dentro do projeto? Tem sim, normalmente eu tenho muitos retornos nesse sentido, né? Porque no primeiro momento há uma carinha de espanto do aluno, mas depois logo na sequência de muita receptividade pela disciplina e sim, eu recebo um retorno, os alunos solicitando material até para fazer o fechamento do módulo, né? E do próprio curso do IPOG por meio do seu TCC, do seu artigo, e eles têm cada vez mais manifestado interesse em produzir esse próprio artigo, fazendo um link com o módulo de psicologia. E além disso, né, desse olhar mais da pesquisa, eu tenho recebido sim o feedback dos alunos, pensando em colocar isso cada vez mais na sua prática. Comumente num reformar, né, num reavaliar o seu próprio método em relação ao briefing. Chegou agora Maria Cecília, as redes sociais do próprio IPOG, né? Dê uma olhada aqui também, diz assim, já passei por esse módulo, adorei, um grande beijo. Maria Cecília, obrigada. Legal, viu? E temos aqui, vou dar uns alôs, né? Que sempre as pessoas, fala o alô aí, Roseli Forgani sempre tá com a gente. Ela está na França, em Paris. Que delícia. Uma grande jornalista, correspondente sempre atenta aqui também às nossas transmissões aqui na Altivi. Renato Pereira, Cida Moreira, Marisa Santos, Rosana Nasbar e também Henry Eike. Legal, viu? Esse compartilhamento, esse bate-papo que vocês acabam fazendo com a gente também depois, esse a mais. Eu vou só dar mais detalhamento. Hoje a professora começa com uma turma que está dentro do curso. Qual o curso do IPOG? Hoje a minha disciplina está no Design de Interiores. Design de Interiores. Mas essa disciplina também no IPOG tem no Master em Arquitetura. Master em Arquitetura. Lembrando, né, que o IPOG aí tem uma abrangência, né, tá em várias cidades aqui do Brasil e é facinho, né? Acho que você vai administrando seus módulos, né? Como todo mundo sabe, né? Sou formada em design de interiores também, né? E faço aí as aulas também de pós-graduação aí na ambientação e também na preparação de espaços, né? E além de designer de interiores, né, que a gente fala muito por aqui, tem outros cursos como a distância, né, que aí vem na área de administração, direito, comunicação, saúde, educação, meio ambiente, tecnologia da informação, gestão de negócios, engenharia civil e mais ainda para a nossa área, como a professora Marivânia falou, temos aí também um Master, né, em Arquitetura e Light
e diretamente aí o design de interiores, essa pós-graduação. Eu vou deixar aqui a hashtag IPOG, vocês vão achar como IPOG São Paulo, IPOG Brasil, é fácil, fácil. Procurem lá, também sabem todos esses detalhes e esse jeito aí de estudar, hein? Você começa sexta-feira às 6 da tarde, para na sexta por volta das 10h30 da noite, que os professores estão bem ali, né, orientados em relação ao conteúdo e também ao tempo. No sábado você volta às 8 da manhã e vai até às 7 da noite. E no domingo você volta também às 8 da manhã e termina o curso, esse módulo, né, essa disciplina aí, completando essas horas com conhecimento, também práticas, por volta da 1 da tarde. Eu tô gostando desse estilo, viu? Nessa nossa correria aí, fazendo dessa maneira. Marivânia, já que você é do Paraná, vamos fazer também uma avaliação, né? Essa situação do que a gente olha para o mapa de mercado, né? Onde está mais arquitetos, mais designer. Eu acho que deu uma boa, né? Essa comunicação por meio de internet, essa formação, deu uma boa melhorada também na distribuição da mão de obra no país, né? Com toda certeza, né? E eu acho que por meio também desse tipo de capacitação, né? Da própria especialização, da pós-graduação, aos moldes do próprio IPOG, né, tem levado então aí para esse Brasil, para esse gigante Brasil, né, essas informações. E eu acho que um dos aspectos legais da proposta do IPOG é que o aluno ele tem contato com um professor de norte a sul, né? Então, os professores, além de levarem para a sala de aula a sua bagagem teórica, metodológica, dependendo da sua prática, leva também um pouco essa experiência que nós adquirimos nos finais de semanas, né? À medida em que nós visitamos, então, diferentes estados, diferentes cidades e visualizamos ali na prática, né, a situação da própria região. Então, acho que essa troca com o aluno ela é muito interessante e o IPOG investe nisso, em ter esse grupo de professores, né, do Paraná, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste desse país, para identificar, então, essa realidade. Eu já estou assim, ó, muito ansiosa, hein? Logo, logo eu vou ter esse módulo também, depois eu vou trazer mais detalhes, mas já começamos, né, a entender muito mais essa abertura, né? Olhar para a psicologia desse jeito, entender as diversas etapas e aplicar, né, também no nosso projeto dessa maneira. Quero agradecer a presença aqui nos nossos estúdios em São Paulo de Marivânia Cristina Boca, psicóloga, docente do IPOG, que é Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Este é o DA, Design Arquitetura, aqui na AltV. Voltamos na próxima semana.